Olá, gente boa, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Carneiro, professor de matemática, e venho trazer mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é espetacular, eu prometo a vocês. Eu vou falar dos 5 motivos da dificuldade de se aprender matemática, né? E mais um motivo bônus, que esse motivo é muito sério, que 1% das crianças tem e não foram identificados pelos pais. Então, fica aí, não saia daí, que eu vou falar dos 5 motivos da dificuldade de se aprender matemática, certo? Mas eu só vou falar depois da vinheta. Olá, gente. Olha, a matemática, ela é uma disciplina que é pouco compreendida, certo? Devido à sua forma de ensinar no passado. Hoje a reformulação da matemática, a matemática ela foi reformulada de uma maneira para que acabe com essa, ou seja, desmistifique que o matemática é um bicho de 7 cabeças e que é impossível de aprender. Então, por isso que hoje no ensino da matemática foram se criadas metodologias de ensino para poder fazer com que a criança ela comece a se interessar pela matéria, comece a ver a matéria de forma mais divertida, mais dinâmica, como a criação de jogos, né? a inserção da matemática no cotidiano, no contexto social, como fala o Biratan D'Ambrosio, né? Que ele fala que a matemática ela tem que ser inserida no contexto social, que a gente tem da etnomatemática, que é justamente a principal obra dele, né? Então, o que acontece, gente? A matemática, ela por muito tempo, ela foi ensinada de um método chamado método tradicional ou tecnicista, que é um método adotado justamente para você se formar, ou seja, é um método de formação técnica, né? Porque na década de 70, a mão de obra, elas necessitavam muito da mão de obra técnica. Então, o ensino, ele era mais um ensino técnico. Então, as pessoas, eles aprendiam a ter um ofício para poder já sim ser inserido no mercado de trabalho. Não era uma coisa que você se aprendia, entendia, mas sim uma coisa que você fazia mecanicamente. É o que acontece hoje. Hoje, muitas pessoas que eram crianças naquela época da década de 70 têm muita dificuldade de realmente não desenvolver cálculos, mas sim entender a própria matemática. Por isso que tem aquele velho mito, né? Que a matemática ela é usada em quê? Serve para quê? Muita gente acha que a matemática não serve para nada, né? Mas não é verdade, gente. A matemática ela está aí dentro da sociedade. Ela é uma ferramenta útil, utilizada para poder você, além de você demonstrar padrões, a matemática ela é muito útil para você visualizar os fenômenos naturais, fenômenos sociais. Então ela é muito utilizada. Então o que acontece? Hoje vamos falar desses 5 motivos, porque hoje ao ensino ela está tendo mais cautela e mais cuidado para poder formar, ou seja, ensinar de forma mais lúdica a matemática, ensinar de forma mais dinâmica, para que o aluno ele comece a se interessar pela matéria, pela disciplina, e comece a justamente daí do interesse a querer aprender, né? Então hoje você tem estratégias de professores que utilizam jogos matemáticos, tem a computação gráfica, que você trabalha com geometria, trigonometria, visualizando graficamente. Você tem os jogos, né, que você envolve a matemática, competições entre alunos, incentiva eles a estudar matemática. Então, nós vamos aqui iniciar os 5 motivos que as pessoas não conseguem entender e por não entender não conseguem aprender a matemática, né? Então vamos lá. Primeiro motivo: problemas auditivos. Isso é um problema patológico que alcança inúmeras crianças que ficam inibidas até de levantar, né,
a questão de que não está conseguindo ouvir o que o professor está dizendo na sala de aula. Por quê? Porque, infelizmente, existem muitos profissionais despreparados na área da educação. Porque você ensinar matemática não é só você saber a matemática, é você justamente estar comprometido com a educação, é você estar preocupado em aquilo que você está falando e todas as metodologias e planejamentos adotados por você, professor, certo? Vai fazer com que o aluno desenvolva na matéria. E tem muitos professores que estão preocupados em apenas dar o conteúdo e não se informar de que se aquele conteúdo que está estabelecido, aquela metodologia, estratégia de ensino está realmente surtindo algum efeito. Então tem muitos alunos com dificuldade auditiva, isso é um problema patológico e que não é identificado em sala de aula pelo próprio professor. Então uma estratégia, um planejamento muito bom para que se resolva isso é criar justamente aulas mais ditadas, né, exercícios orais, para que é uma estratégia para que o professor consiga identificar quais são os alunos que têm esse problema, certo? Então, ao invés de realmente querer cumprir a ementa, vamos tentar realmente estabelecer um ensino de qualidade, porque futuramente aqueles alunos, aquelas crianças vão ser os profissionais do futuro e tem que estar justamente com uma base boa em qualquer disciplina, inclusive na matemática. Então vamos agora para o segundo motivo, certo? Problemas relacionados à leitura. Muitas crianças, ou até mesmo adolescentes, e até mesmo pessoas que chegam realmente a um nível médio, têm dificuldade na leitura. Mas a dificuldade na leitura não é ler propriamente dito, é interpretar. Então, a falta de interpretação é um problema crucial para justamente entender a disciplina da matemática. Você não conseguir interpretar um problema bloqueia a sua dinâmica no raciocínio. Você não consegue raciocinar devido à falha no processo da leitura. Então o processo da leitura também é muito importante para que você leia, entenda e interprete. Porque a interpretação não é o achismo, a interpretação é você entender o que aquele problema está trazendo. Então, uma solução para que você possa melhorar isso é estimular para que o aluno ele venha a ler em voz alta, para que consiga ouvir aquilo que ele está lendo. E ele ouvir aquilo que ele está lendo, ele consegue interpretar, entender e raciocinar até em cima do que ele está lendo. Então fica aí a dica de realmente ter uma leitura para poder ele adequar o cérebro, a mente, a justamente entender todas aquelas, ou seja, entender na mente tudo o que foi lido por ele. Então, a princípio, ler em voz alta é a melhor solução. Para depois, com o desenvolver, começar a ler realmente com a escrita, no caso, a ler de forma silenciosa, né? De forma não da voz, você lê de forma silenciosa, que aí você consegue justamente você só vai conseguir desenvolver quando você começar justamente o aluno começar a entender o processo da leitura, não só entender, a realmente saber interpretar, porque o analfabetismo funcional não é você ler propriamente dito. Você vai conseguir ler, vai conseguir soletrar as palavras, mas você não vai conseguir interpretar. O analfabetismo funcional justamente é a má interpretação na leitura, é você entender o que você está lendo. Entendeu? Vamos para o terceiro motivo. Problemas visuais. Gente, você não tem noção de como isso é ruim. Você não tem noção de como isso é nocivo para o aprendizado da matemática. Tem alunos que eles mesmos não conseguem identificar, que às vezes não conseguem enxergar e às vezes ficam inibidos de comunicar ao professor de que não está conseguindo enxergar. E o professor, por sua vez, não consegue, às vezes, identificar que é um problema visual. A dificuldade de se aprender é um problema visual, um problema patológico também.
Então tem muitos alunos que às vezes não conseguem aprender qualquer disciplina porque não conseguem enxergar. O professor, ele tem que ser o primeiro a identificar isso, porque é o que vai ter mais contato com o aluno. Ou seja, os pais, eles só vão saber que os filhos não conseguem enxergar através dos professores. Porque aí, o que acontece? Se corrige a tempo, com óculos, né, com lentes corretivas, para que o aluno ele não perca todo o conteúdo. E que não prejudique o professor, porque o professor, ele, às vezes, não tem como voltar ao assunto. Porque senão prejudica o resto da turma. Então, quando se identificar o mais rápido possível esse problema, comunicar a coordenação, né? E a coordenação aí comunicar aos pais para que os pais levem o seu filho para o oftalmologista. E através das lentes corretivas ele corrija o uso de óculos e aí não perca totalmente o assunto. Não prejudique o aprendizado. Porque quando se mais tempo percebe-se isso, mais o assunto corre e mais tem a dificuldade, ou seja, ele não aprende o assunto e quando for corrigir, já vai ter um déficit muito grande no aprendizado. Então, a solução é, identificado isso, coloque a criança o mais próximo possível do quadro, persistindo o problema, ou seja, ele mesmo assim não conseguir enxergar, comunique a coordenação, que a coordenação comunicará aos pais para que os pais levem o filho ao médico especialista e através das lentes corretivas venha a solucionar o problema, certo, gente? Então esse é o terceiro motivo, né, que de realmente não conseguir aprender, é problema de não conseguir enxergar, né, o quadro. Então vamos para quarto. Problemas relacionados à escrita. Existe um transtorno muito sério chamado disgrafia e tem muitas crianças portadoras desse problema. A disgrafia é a dificuldade de você, na escrita, a criança tem dificuldade em letras e números, em escrever letras e números. E por ela ter essa dificuldade de escrever letras e números, ela não consegue nem entender o que ela escreveu. Então, quando você vê uma criança que é muito lenta em escrever e escreve, ou seja, faz textos desorganizados, o espaçamento entre uma linha a outra de forma desorganizada, né? Você começa a ter letras ilegíveis, letras realmente garranchos, é um sinal de disgrafia, né? E isso deve ser comunicado logo no início para a coordenadora pedagógica, que ela vai tomar meios cabíveis e vai tentar solucionar o problema. E você, professor, não exponha seu aluno, não traga isso de uma forma coletiva. Isso é um problema individual, que tem que ser tratado de forma individual, não coletiva. Porque se for tratar de forma coletiva, vai causar um problema muito sério no comportamento, um problema já comportamental e já vai atingir uma outra área, né, da criança, que aí vai realmente dificultar ainda mais o aprendizado. Então a disgrafia é um problema muito sério, né? É um problema que vamos dizer da dislexia, é uma área da dislexia. Então o que acontece? A criança ela tem a dificuldade de ler, ou seja, ela tem dificuldade com letras e números, tem dificuldade de ler até o que escreveu, garranchos, traços mal colocados, textos desorganizados, ou seja, a linha, você tem que a separação de uma linha para outra, ela não está realmente, ela está com garrancho, não tem de uma palavra para outra escrita, ela não tem a noção de separação. Então tudo isso aí é um problema relacionado também a aprendizado na área, principalmente da matemática, né? Que a solução é tornar uma forma individual, tratar de forma individual, procurando os pais dos alunos e apontar justamente o problema e que tudo isso aí tem um tratamento e tem um acompanhamento, certo? Então vamos para a quinta, gente, e última, e aguarda aí que vamos ter a bônus também, viu? A quinta é a descalculia, gente. Gente, a descalculia é um transtorno patológico, ou seja, ele é biológico e inato, não é natural, certo? Ele é um transtorno de aprendizagem, certo? O aluno ele tem inabilidade de pensar, refletir
avaliar e raciocinar tarefas ou processos que envolvam números ou conceitos matemáticos. Então, isso é um problema muito sério e 1% dessas crianças ela tem esse transtorno e não são identificados nem pelos professores, não. Porque quem tem que identificar isso são os professores, que imediatamente comunicam aos pais para ter um acompanhamento de qualidade, né? Para que não interfira na aprendizagem ao longo da sua vida. Então, a descalculia é um problema, por exemplo, de a criança ela entender a representação dos números, né? A representação mental, ela tem a dificuldade de realmente associar porcentagem com divisão, por exemplo. Então, ela não consegue enxergar isso, né? Que a porcentagem ela é uma divisão também. Ela não consegue, ela tem essa dificuldade na representação numérica, por exemplo. Ela tem dificuldade com números, de quantificar a idade, por exemplo. Então esse é um problema muito sério, é um motivo muito sério para poder... É um bloqueio, né? É um obstáculo imenso para se aprender matemática. Entendeu, gente? Então os professores eles têm que estar ligados, os professores eles têm que realmente fazer suas aulas de forma a que procure identificar cada aluno, porque o professor não é apenas aquele mentor que transmite o conteúdo, mas aquele que educa, né? Aquele que educa e que forma um cidadão, que aquela criança ali, aquele ser ali, ele é praticamente, a mente está vazia, então a mente precisa ser preenchida e tem que ser preenchida de forma de boa qualidade, tem que ter um preenchimento para que o aluno ele tenha um aprendizado de qualidade ao longo de sua vida, para que se forme um profissional e que seja inserido de forma adequada na sociedade. Certo, gente? Vamos agora para a dica bônus, né? Que seria o sexto motivo, na verdade não é dica, é motivo, viu, gente? É motivo. O sexto motivo, e esse motivo é um motivo mais técnico, é um motivo que, de acordo com todos esses 5 motivos que eu dei, é o que vai desenvolver o sexto motivo. É o que realmente, esse sexto motivo é o que a pessoa realmente não consegue aprender matemática. Por quê? Porque não foi desenvolvido todos os passos cognitivos anteriores. Então, fica difícil essa sexta que eu vou falar agora realmente a pessoa desenvolver. Vamos lá para a sexta. Bom, dificuldade de compreender, gente, e entender a linguagem da matemática, a linguagem dela própria. Então esse é um dos motivos também, é o sexto motivo de bônus para que se tenha a dificuldade de aprender a matemática. É você entender a sua própria linguagem. Eu vou falar de semiótica, vou preparar todo o material para eu falar de semiótica na matemática, porque a semiótica é um assunto muito amplo. Então, primeiramente, precisamos saber o que é semiótica, eu vou falar, e depois a gente vai falar justamente a semiótica dentro da matemática, que vocês vão ver o porquê é difícil, porque é complicado às vezes para algumas pessoas entender a linguagem da matemática, né? Por quê? Porque à medida que nós falamos, à medida que a gente vai falar, é o que a gente tem primeiro pensar. Então, tudo que a gente for falar que é existente, que é concreto, está relacionado ao que a gente tem em mente, a imagem que a gente tem em mente do que a gente está falando. Então, como é que você vai falar de uma coisa se você não tem em mente aquilo, né? Ou seja, que o seu cérebro não realmente figura, não consegue captar uma imagem concreta daquilo para você entender, né? Então, isso é a semiótica que a gente vai falar, justamente, que o semiótica é o estudo dos significados, é o processo da linguagem, da comunicação, né? Que tem várias formas de comunicação. Você tem a imagem, você tem os signos, né? Que são os significados que você tem. Cada signo ele tem, você tem justamente os 3 tipos. Você tem a tríade, né, de Peirce. A gente vai falar da semiótica peirciana, que é para introduzir, para depois para aplicar na matemática, né? Que você tem o índice, que é um tipo de signo, né? E por aí a gente vai falar sobre isso, né? Então, gente, é o seguinte, a dificuldade da linguagem da matemática. Olha, a linguagem da matemática, gente,
ela está ligada ao contexto sociocultural. Se você for observar, quem falou isso foi o Gaetano Ambrosio. Ele justamente foi um dos primeiros educadores a trabalhar nessa forma, dessa linguagem matemática, a relacionar a matemática com o contexto sociocultural. É por isso que você tem a matemática indiana, a matemática chinesa, você tem a matemática árabe, a matemática ocidental que a gente conhece, que são matemáticas justamente, que são métodos diferentes, né? Apesar de ter a mesma linguagem, mas são métodos diferentes. Então, você tem que estar ligado, a matemática ela está ligada ao contexto sociocultural. Então, para você falar matemática, é como você aprender a falar. É você falar um outro idioma. É a mesma coisa, uma criança, um recém-nascido, ele vai começar a falar o idioma da sua língua materna, o idioma do seu país, ele vai começar a dar seus primeiros passos. A quê? A ouvir o pai falando, a mãe conversando com ele. Então ele vai captando os sons. Ele captando os sons, ele vai começar a querer reproduzir esses sons, entendeu? Então a matemática é a mesma coisa. Você vai começar, para você entender a linguagem, é como se você aprendeu outro idioma. É como se você realmente começasse a dar os primeiros passos a aprender a falar a linguagem própria da matemática. Porque a linguagem da matemática é uma linguagem fina e precisa, como dizia D'Ambrosio, é uma linguagem fina e precisa. E é por quê? Porque essa linguagem é uma linguagem dos fenômenos naturais. É o que traduz, ou seja, é o que interpreta todo o fenômeno natural que ocorre no universo, ela interpreta, ela justamente modela a partir da matemática, né? Então é uma linguagem dos sons. Você vê que justamente a linguagem matemática é a linguagem das ondas sonoras, né? A linguagem da mecânica, né? A linguagem do eletromagnetismo, é a linguagem da termologia, é a linguagem da ótica, é a linguagem da engenharia. Então a matemática, ela é justamente a linguagem dela, ela traduz todos os fenômenos naturais e sociais também, porque você fala em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, você fala em estatística, né? Você fala em renda per capita, você fala em produto interno bruto, né? Você fala justamente em a parte toda sociocultural, a parte toda do desenvolvimento humano. Então tudo isso aí, a matemática é uma linguagem que reflete todos os fenômenos, amplificando, e você traduz para a linguagem própria. Ela é uma linguagem que modela, ela é a linguagem que modela tudo aquilo que é existente. Então tudo aquilo que é existente, ela modela. Então ela justamente é o que acontece, ela traduz tudo que é físico, tudo que realmente é concreto, ela traduz para a matemática, que é justamente ter uma linguagem para poder modelar esses fenômenos, certo? Então, a dificuldade, essa que é a sexta, é a bônus, é a dificuldade para você aprender matemática, esses motivos, é também para você, por quê? Porque você tem a dificuldade de aprender a sua linguagem, de entender a linguagem, de falar justamente da linguagem da matemática. Por que a pessoa tem dificuldade? Porque não desenvolveu esses 5 passos que eu mostrei agora há pouco. Não desenvolveu. Ou seja, você tem pessoas que têm um certo problema patológico e não foi tratado. Você tem pessoas também que têm alguns transtornos e não foi tratado. Tem pessoas também que realmente teve um péssimo ensino da matemática, ou seja, péssimos profissionais, né? Pessoas que não conseguem, não são boas no que fazem, ou não gostam do que fazem, e às vezes estão ali só por falta de opção. E denigre, acaba com a educação, acaba com o desenvolvimento humano, acaba com tudo. Entendeu, gente? Infelizmente, existe ótimos profissionais, para mim a maioria, né? Mas essa minoria aí, que eu acho, ela justamente acaba com massas, né? Destrói vidas. Para mim isso é destruir vidas, né, gente? Então, gente, falamos
dos 5 motivos, né, da dificuldade do aprendizado da matemática. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, né? Deixe o like aqui, se inscreva no canal, compartilhe, certo? Deixe um joinha, dizer que gostou. Escreva nos comentários o que você achou do vídeo. Pode se inscreva nos comentários o que você acha, o que você achou, né? O que eu deveria realmente, o que eu esqueci de falar, né? O problema, se você tem esses problemas, dentre esses problemas que eu falei, se você tem, comenta aqui, certo? Que a gente aqui está aqui para poder a gente começar a bater um papo e melhorar cada vez mais o ensino da matemática e o desenvolvimento humano, certo, gente? Então, um forte abraço, gente. Muito obrigado pela atenção e então até a próxima aula.